Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, compartilhando a mensagem do Senhor Jesus, o único digno de honra e glória, Salvador. Fora Ele não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você que estiver chegando agora, novo, está assistindo pela primeira vez aí o nosso vídeo, né? Seja muito bem-vindo. E pedimos já a você, né? Compartilhe, se inscreva no canal, comenta, curta, né? Aqui não é outro lugar senão um canal que fala do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra de Deus. Aleluia. E já me apresentar, né? Para você que não me conhece, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de hoje, vou estar deixando aqui em Hebreus, capítulo 10, verso 22, que diz: Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Aleluia. Aleluia. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que estejamos, né, cada dia mais firmes na presença de Deus, buscando ao Senhor Jesus. Muitas das vezes, né, você recebeu uma promessa de Deus e talvez esteja aí há muito tempo aguardando, né? E Deus, ele não é homem, né? Tem a palavra dele que diz: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, assim, aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir, só que é no tempo dele, né? Então, eu e você temos que ter paciência, aguardar fielmente ao Senhor, aguardar fielmente na presença de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que ouvem uma promessa de Deus, né? Às vezes a pessoa está ali querendo algo e Deus ali, vendo ali, ele buscando aquele algo, né? Então, Deus usa alguém e fala: ó, eu vou conceder esse algo para você, né? Pela infinita misericórdia de Deus, porque não somos merecedores, né? A gente é falho, a gente peca todo o tempo, mas Deus cumpre. Só que para ele cumprir, a gente tem que estar na presença, a gente tem que estar na posição. Então, muitas das vezes a pessoa ouve ali a promessa de Deus e com o passar do tempo, vê que ainda não foi obtido, né, o que foi ali prometido por Deus, e a pessoa muitas das vezes se desvia, se afasta da presença de Deus, deixa de buscar a presença de Deus, né, deixa de crer no Senhor. Então tudo isso vai fazer com que você perca a sua bênção, a sua vitória, aquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel, Ele vai cumprir, só que é no tempo dEle. Então tenha paciência, né, e aguarde fielmente no Senhor, que Deus, Ele é tão maravilhoso, bondoso, que Ele vai recompensar. Ele recompensa a cada um dos seus servos, a cada um dos teus filhos, a cada um daqueles que o buscam com sinceridade. Então aqui a palavra diz, né, que venhamos a chegar perto de Deus com um coração sincero, com fé firme. Venhamos a ter uma fé firme, né, um coração limpo, sincero, né, venhamos a ser sincero com Deus, né, confessarmos as nossas falhas, nossos pecados diante dele, pedir perdão e também parar de praticar os mesmos pecados, né, pedir que Deus nos ajude cada vez mais nos afasta de nós o pecado, né, que venhamos a fazer-nos santo como Ele é. Amém, irmãos? Essa é a palavra, uma palavra rápida, e assim vou deixar já a oportunidade para minha esposa. Que Deus continue vos abençoando. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor, né? Que Ele venha sempre a crescer e nós a diminuirmos, né? Como o esposo mesmo falou, nós não somos nada, né? Eu vou estar deixando uma palavra aqui para meditação também, que encontra-se em Lucas. Encontra-se em Lucas 9 e verso 46. Está escrito assim: quem é o maior? E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior.
Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si. E disse-lhe: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande, ou seja, será o maior. Aleluia, né? Deus. E aqui ele fala que ele pegou o menino como exemplo, né? E ele quis deixar bem claro que ninguém é grande como ele, né? Aleluia. Todos nós somos pequenos. Grande é o nosso Senhor, grande é o nosso eu sou, nosso Senhor Jesus Cristo, que pode todas as coisas. Nós não podemos nada. Então aquele que fala com arrogância, aquele que fala eu posso, eu faço, tudo vem das minhas mãos, tudo eu consigo, não. Você tem que se pôr na posição de menor. Ah, mas como assim você está falando que a gente tem que ser menor para que Jesus venha nos aceitar? Não. Você tem que ser humilde, você tem que ser menor, você tem que dizer eu não sou nada. Porque maior é o meu Deus, maior é o meu Jesus, é aquele que morreu, Aleluia, que levou todos os nossos pecados lá naquela cruz, né? Então, para que você venha se achegar cada dia mais perto do Senhor, ter uma intimidade com o Senhor, ficar firme com o Senhor, você precisa, primeiramente, eu sempre falo, desça um degrau, deixe Jesus subir, né? Porque quando nós reconhecemos que nós somos menores, nós não somos nada aqui nesse mundo, nós estamos somente de passagem, nós somos pó. E toda vez que nós reconhecemos que sem a presença dele, sem o Espírito Santo dele, nós não somos nada, nós estamos nos colocando numa posição de menor e ele de maior. Porque é o que eu sempre falo para ele, meu Deus, eu não sou nada, mas que eu venha, que todos os dias o Senhor tire um pedaço de mim, coloque um pedaço do Senhor dentro de mim, para que em mim não viva só a mim, mas que viva o Senhor, entendeu? Então nós temos que sempre colocarmos dentro de nós que aquele que se faz maior não existe, porque maior é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele deixou aqui na palavra dele, e aquele que receber a mim, recebe aquele que me enviou, que foi Deus. Aleluia. Né? Porque tem pessoas que falam eu sou grande, eu sou isso, né? Eu sou aquilo, e que diz que é maior, que é grande, mas onde tem arrogância não tem Deus, né? Porque quem recebe Jesus, que é grande, recebe a quem enviou ele, que foi Deus, né? E a gente não consegue chegar perto do nosso Senhor sem nos colocarmos no lugar de pequeno, né? Como se fôssemos uma criança. Crianças, né? Porque ele fala, as crianças são inocentes. Então nós temos que voltar, né? Voltar ao tempo da infância, nos posicionarmos como pequenos, porque como Jesus ele falou, né, para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E tem pessoas que até hoje não entendem, como assim nascer de novo? Eu nasci, eu fui batizado, mas é necessário nascer de novo. Muitas pessoas nasceram, mas estão na carne, e aquele que nasce do Espírito, ele nasce do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário fazermos como criança, humilde, pequenos, inocente, parar de apontarmos o dedo, parar de ver só as falhas do próximo, dos nossos irmãos, porque a gente olha só os defeitos dos outros e os nossos não. Todo mundo tem defeito e nós não, porque sabemos que Jesus ele veio em forma de ser humano justamente por isso. Porque todos os seres humanos são imperfeitos, são falhos, né? Então não adianta a gente dizer, só apontar para os outros e falarmos, todo mundo tem defeito e eu não tenho. Não, nós temos defeito, nós somos falhos, nós temos que sermos inocentes como crianças. Inocente a que ponto? Inocente como Jesus, olhar como Jesus, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, né? Fazer o ID, espalhar o evangelho dele, pregar a palavra dele, né? Anunciarmos a vinda dele que está próxima, não sabemos o dia nem a hora, mas se nós formos humildes, nos atentarmos, se formos pequenos, como criança, deixa as pessoas falar, você é pequeno, para nós você não é nada, se faça como pequeno, né? Como
hoje foi pregado na igreja, né? Deixa Satanás falar e fazer o que ele quiser, porque o mundo aqui é dele. Ele foi expulso dos céus, né? Pelo nosso grande Deus, nosso grande eu sou, que é o nosso Senhor. Então aqui o mundo vai ficar para ele. Deixa Satanás fazer o que ele quiser, agir a hora que ele quiser. O importante é que nós temos que nos posicionar. Ele vai tentar entrar na nossa vida, mas ele não vai ter por onde ele entrar, porque nós vamos fechar todas as brechas. E uma das brechas é tirarmos a arrogância e o nosso querer próprio, porque tudo é no tempo do nosso Senhor. Há um propósito, há uma promessa para as nossas vidas. E nós estamos aqui, cada um, para cumprir aquilo que Deus determinou para que nós... Tudo que Deus escreveu ali para que nós pudéssemos cumprir, nós temos que cumprir. Não perdemos tempo olhando os defeitos, olhando as falhas, olhando quem tem mais, quem tem menos, porque todo mundo vai morrer, daqui nós não vamos levar nada. Nós sabemos que estamos nesse mundo, não pertencemos a esse mundo, pertencemos sim a Jesus Cristo, que é grande, que é poderoso, que pode todas as coisas. Somos filhos do dono do ouro e da prata, então não há por que estar brigando, não há por que estar matando, não há por que estar humilhando, não há por que vivermos em arrogância. Vamos andar todos numa só união, e essa união é a única, aquela que não é religião, aquela que não é placa de igreja, mas é Jesus Cristo, que é a única e é verdadeira e prevalece, nunca mudou e nunca vai mudar. E essa mensagem que eu deixo é para meditação, para que quem estiver assistindo esse vídeo, né, que venha compartilhar, que venha levar longe, leve a palavra do Senhor o mais longe possível, para que pessoas que não têm como ir a uma igreja, não tem como assistir um culto, ela possa ver essa palavra e que essa palavra venha penetrar e entrar e a quebrantar corações. E essa é a mensagem que eu deixo para todos. Desde já agradeço a todos que estiverem assistindo a oportunidade, né? Que Jesus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quero já estar agradecendo aí a você que nos deu aí essa oportunidade aí de ouvir a mensagem de Deus. Aleluia. Deus continue abençoando a você inscrito, a você que tem assistido aí os cultos, né, a palavra, e não se inscreveu ainda, né, simplesmente só assiste. Se inscreva no nosso canal, vamos fazer esse canal crescer. Estamos aí com 84 inscritos, né? Que Deus continue abençoando vocês, continue aí nos ajudando, compartilhando a palavra de Deus, né? Porque sabemos que as coisas de Deus para muitos não tem interesse, né? Poucas pessoas se interessam para as coisas de Deus, mas quando precisam de algo, é a Deus que se refugia, né? É ser na segurança, é uma porta de emprego, é na saúde, em tudo as pessoas se refugiam, pedem ajuda a Deus. Claro que tem uns e outros que não aceitam, não têm fé, não creem em Jesus Cristo, né? Então busca ajudas paralelas. Por essas ajudas paralelas, né, muitas das vezes pela infinita misericórdia de Deus, eles conseguem algo e acham que é essa ajuda paralela, né? Mas essa ajuda paralela aí não existe, né? Só existe o Senhor Jesus Cristo, né? Que é o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra. E Satanás, que está aí para roubar, matar e destruir, só isso, né? Satanás, tudo que você pedir a ele, muitas das vezes ele vai te conceder, mas em troca da sua alma. E Jesus Cristo não. Você sendo fiel a Jesus Cristo, tudo que você pedir, ele vai lhe conceder, e melhor do que você pediu, e ainda te dará o reino dos céus, né? Lhe concederá a vida eterna. Amém, então, Jesus. Compartilhe a mensagem, envia para um amigo, uma amiga, um familiar. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando vocês e uma boa semana a todos. Até a próxima, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Amém.